Muito boa noite. Estamos começando aí mais uma live de segunda-feira para falarmos um pouco sobre os processos educativos e os desafios da contemporaneidade, como que nós podemos aí educar nossos filhos nesse novo mundo, nesse mundo tecnológico, nesse mundo cheio de informações. E para a gente fazer aí um debate e deixar isso aqui registrado para mães, professoras, professores, para todo mundo que tem um papel aí de cuidar de alguma criança, de estabelecer algum tipo de vínculo com alguma criança. E o tema de hoje é por que a mãe precisa, né, estar bem para cuidar dos seus filhos. Por que é fundamental cuidar dessa mãe do século XXI, dessa mãe moderna aí, dessa mãe da tecnologia, do empoderamento feminino. Como que a gente pode cuidar dessa mãe nesse momento, nesse século XXI, e de que forma que a gente pode estabelecer aí alguns parâmetros de entendimento sobre qual que é o papel aí da psicologia, das ciências humanas, das ciências do comportamento sobre essa mulher moderna que tem diversos papéis, diversas funções a exercer ao mesmo tempo. E boa noite aí, Erlane, João, sejam bem-vindos. Sintam-se à vontade aí para participar aí com os comentários, enviar perguntas, exemplos, depoimentos. Vamos fazer um bate-papo aqui sobre exatamente essa dimensão dessa mulher moderna, né? Dessa mãe, dessa professora, dessa mulher que tem crianças sob o seu cuidado, exatamente nesse momento histórico onde o papel feminino é completamente diferente de tudo que ele já foi vivido nos últimos séculos, né? Nos últimos milênios anteriores aí. Então, encontramos aí, por força da tecnologia e do avanço da ciência e de uma série de outras coisas, uma nova mulher, e essa mulher tem ganhado... Tudo bem, Vânia? Boa noite. Essa mulher tem ganhado muito espaço na sociedade, tem ganhado muito destaque, muito mais respeitabilidade do que tinha anteriormente, mas também ela paga um preço, né? Nada acontece por acaso. Boa noite. Fique à vontade, viu, Vânia, se quiser mandar comentários, e vamos estabelecer um bate-papo aqui. Então essa mulher, ela paga um preço por justamente estar vivendo esse momento histórico de transição, de como que ela é vista perante o mercado de trabalho, perante a sociedade. E vamos fazer aqui uma breve reflexão nessa segunda-feira um pouco fria, né? Pelo menos aqui onde eu tô tá um pouco frio. E a gente começa pensando na dimensão dessa mulher de hoje, né? Essa mulher de hoje, a primeira coisa que a gente precisa destacar é o advento do controle dela sobre o próprio corpo, né? O uso dos anticoncepcionais aqui no Brasil é algo mais ou menos em torno de 50 anos atrás, então é algo muito novo, muito recente, só tem meio século, que a mulher pode ter um certo domínio assim, sobre a decisão de engravidar ou não, ou em qual idade engravidar, de que forma, ou seja, esse controle, né, sobre o próprio corpo, sobre a própria possibilidade de ter filhos ou não e quando ela quer ter filhos. Parece uma bobagem, mas quando isso acontece, a gente começa a ter uma mudança drástica no mundo. Por exemplo, que há algumas décadas atrás a natalidade era em torno de 50 crianças, 50 nascimentos para cada 1.000 habitantes em média.
E a perspectiva, né? A perspectiva é que nos próximos anos a taxa de natalidade cai de 50 para 1.000 habitantes para em torno de 15, 14 nascimentos para cada 1.000 habitantes. Então, junte-se a isso. Boa noite, Erlaine. Boa noite, Daniele. Junte-se a isso a questão do envelhecimento. Então, quer dizer, a gente é uma sociedade que nasce menos e vive-se mais. Então, nesse processo, a pirâmide inverte, né? Teremos muitas pessoas idosas e velhas em pouco tempo e cada vez menos jovens na base dessa pirâmide. Então, tudo isso vem do avanço tecnológico mesmo, da possibilidade da mulher, por exemplo, decidir, não quero ser mãe com 20 anos. Eu vou esperar faculdade, vou esperar carreira, vou esperar uma série de definições na minha vida e eu quero ser mãe depois dos 30, depois dos 30 e poucos anos. E quando ela decide ser mãe um pouco mais velha, logicamente, ela vai começar a pensar que não dá para ter 8 filhos, 10 filhos, igual as nossas avós tiveram, né? Vai ter um, talvez 2, talvez algumas assim um pouco mais arrojadas podem pensar até em 3 filhos. Mas o nosso cenário, é só a gente olhar em volta, a nossa família, nós mesmos, assim, é 1, 2 filhos. Então tudo isso já começa a mudar todo um conceito e uma forma de ser mãe nesse mundo novo. Então é uma mãe mais velha e com menos filhos. Ou seja, uma mãe mais velha, ela tem uma série de questões que ela já passou ao longo da vida, que ela tem uma certa experiência, uma certa sabedoria, que ela quer ter mais cuidado com essa criança, ela quer ter mais zelo, ela quer ter mais atenção para essa criança, até mesmo pela maturidade. Por ela ser mais velha, ela não é uma jovem movida ali apenas pelos impulsos da juventude, ela planejou, né, uma gravidez. Então o próprio planejar da gravidez também vem na esteira disso o planejamento da vida daquele filho de uma forma muito mais pragmática e mais racional do que era antes. Então essa mãe que planeja a vida do filho, a tendência dela a se frustrar é muito maior do que aquela que apenas tinha filhos. Porque o princípio básico do planejamento é que boa parte dele não vai dar certo, né? Uma boa metade do que a gente planeja, a gente tem que estar sempre ali readequando. Então, quando a gente fala em vidas, quando a gente fala na vida de uma criança, quando a gente fala em planejar como será o futuro do meu filho, como vai ser a criação, o que eu falo sim, o que eu falo não, vou dar doce até que, a partir de que idade eu não vou dar doce, vai dormir comigo, não vai, desfraude, não desfraude, coisas que não faziam tanto parte de um mercado de discussão sobre o que é ser mãe, o que é o jeito certo de criar uma criança, e hoje faz parte. Então hoje as mães são bombardeadas com isso e elas buscam isso. Por quê? Porque elas têm poucos filhos e são mães mais velhas. É como se fosse assim, uma mãe que de 50, 80 anos atrás tinha 10 filhos, 8 filhos. A carga afetiva dela era como se fosse um chuveiro, né? Ela tinha que diluir a carga afetiva dela para aquele volume de crianças que ela tinha sob a tutela dela, sob o cuidado dela. Uma mãe que tem um filho ou 2, a carga afetiva dela sai da lógica de um chuveiro e vira um raio laser, né? E raio laser a gente sabe que ele pode cortar muitas vezes e ele pode ferir. Então, então todos esses fenômenos sociológicos que parecem assim, o anticoncepcional é um fenômeno da área da saúde, ou a área da evolução da saúde, sim, mas o impacto sociológico é o que nos interessa. É de que forma que o anticoncepcional nos interessa o reflexo desses 50 anos de uso de contraceptivo, de capacidade de planejamento de família e de que forma que isso vem cair na vida da mulher. Esse poder que ela teve, e todo poder traz o quê? Responsabilidades. Então, quanto mais poder se tem de planejar, maior o peso, maior a carga, maior o sentimento de responsabilidade e maior o medo de errar. Então, nós começamos por aí. A primeira leitura que a gente faz, né, é dessa dimensão aí dos contraceptivos e de que forma que essa mulher foi capaz de entender isso. Uma outra dimensão sociológica que a gente tem que lembrar é o seguinte, que
Historicamente, a vida doméstica era predominantemente dominada pelas mulheres. Porque antes de ter o planejamento familiar, as mulheres iam tendo filhos constantemente e elas acabavam não tendo tempo de fazer outra coisa que não fosse ficar por conta da casa e dos filhos, pelo volume justamente da quantidade de crianças que estavam ali, precisavam ser alimentadas, precisavam de trocar fralda, precisavam de banho, precisavam de cuidar do piolho, precisavam de tudo. Então a vida doméstica ficava muito na mão das mulheres. Enfim, aí a mulher tem esse processo de poder planejar a própria família, quer ter apenas um filho ou dois, quer ser mãe depois dos 30. Mas esse botão do doméstico parece que não desligou ainda da mente dessas mulheres, né? Coincidentemente, esse final de semana eu conversando com uma colega de trabalho, ela trabalha em dois lugares diferentes, fora da casa dela. E aí no sábado eu perguntando para ela sobre uma atividade que tinha que ficar pronta e tal. Ela falou assim: "Não, eu só vou terminar de arrumar a cozinha e vou trabalhar". Aí eu não resisti, provoquei na mensagem, perguntei: "Mas arrumar a cozinha não é trabalho?". Ela falou assim: "Ah, é tão normal, é tão rotineiro que eu nem entra pra mim como trabalho". Eu falei assim: "É como se fosse respirar, né?". Aí ela riu e falou assim: "É mais ou menos isso. É mais ou menos isso". Então, percebam que ainda, como a gente está numa transição, essa concepção do que é o doméstico e o que é o fora do doméstico ainda não está muito bem definido. Nós ainda não temos essa definição muito clara. Então fica uma mulher com a cabeça no doméstico, como se fosse uma mulher pré-anticoncepcional, uma mulher que ia ter 5 6 8 10 filhos. Ela ainda acha que a casa tem que ser o cuidado automático dela, ela nem para pensar naquilo, ela simplesmente faz de forma que é criação e toda uma continuidade, uma tradição, vamos dizer assim. Ela não para pensar nisso e vai absorvendo essas cargas, né? Ela vai colocando saquinhos, né, de pesos e responsabilidades sobre suas costas e ela vai carregando aquilo. Então a casa é dela, o filho é dela, os dois trabalhos que ela tem fora de casa é dela e uma série de coisas. Ela vai acumulando essas cargas aí que a gente vai observando à medida que eu vou falando aqui. Eu acredito que vocês vão visualizando até situações próprias de vocês mesmos, né? Então, pensa numa agenda de uma mulher da atualidade. Se ela trabalha fora de casa, ela vai trabalhar aí 40, 50, até 60 horas por semana. Aí ela tem o trabalho doméstico, aí ela tem... geralmente hoje a mulher tem que estar antenada, né? Na realidade também é um mercado, esse mercado feminino também, ele sempre existiu, né? Que a mulher sempre teve que seguir uma certa conduta de comportamento e de hábitos e de costumes. Então, a unha feita, os cílios, a maquiagem, o cabelo, a raiz do cabelo, a roupa, a tendência que mudou de inverno agora, né? Agora é inverno, tá usando isso, tá usando aquilo, verão tá usando aquilo outro. Então isso tudo também faz parte de muito desse universo por força aí de um mercado, de uma lógica de funcionamento que a gente tem. Então ela tem trabalho fora, 50 horas, 60 horas por semana, ela tem os filhos, ela tem a casa, coisas que ela considera como normal, ela simplesmente pega aquilo para fazer. Ela tem o cuidado, às vezes, com a atividade física, com a beleza, com essas coisas assim que eu não posso, né? Eu não posso ir no mercado de chinelo, eu não posso... Uma série de coisas, né? Que há uma autocobrança e uma cobrança social, né? Em cima disso. Então, é um ser, né? Que ele é o tempo todo controlado demais, né? Ele é muito controlado. Boa noite, Viviane. Então a mulher ela tem um controle excessivo sobre a sua conduta e a forma como ela deve lidar. O comportamento feminino ele é muito mais tutorado, muito mais observado pelas próprias mulheres e pelos homens de um modo geral. E num mundo onde a informação corre muito, no mundo onde as redes sociais estão disponíveis, onde você tem informação tudo a todo tempo e toda hora, isso se torna de alguma forma até... Boa noite, Gardênia. Isso se torna de alguma forma até perverso,
né, esse tipo de controle sobre esse comportamento feminino. Então, essa dimensão aí do excesso de cuidado que a mulher se obriga a ter, essa dimensão de ter menos filhos e se sentir muito responsável por esses filhos, e essa dimensão de trabalhar fora e trabalhar em casa, são coisas que vão encapsulando, né, a maioria das mulheres dentro de um processo que elas, quando assustam, costumam estar sufocadas. Quando chega numa certa idade, o tempo vai passando, é como se a água fosse chegando, né, no nariz, e a capacidade de respirar vai ficando difícil. Isso a gente vê no dia a dia, com os colegas de trabalho, no consultório, um monte de lugares que realmente há um sufocamento maior, né, por parte das mulheres. E como a nossa live de hoje as mães precisam estar bem para poderem cuidar dos seus filhos, trazer essa reflexão e esse ponto de vista assim, para vocês analisarem. Pô, por que eu acho isso normal? Por que eu acho tal comportamento normal? Por que eu considero isso? Eu tenho que fazer isso. Quem que me obrigou? Né? Por que eu tenho que fazer isso? Trazer esse tipo de reflexão é o primeiro passo. A gente chama isso de psicoeducação, é a gente analisar como que o nosso psicológico ele é moldado, o nosso comportamento ele vai sendo moldado a partir de fenômenos sociológicos, e a gente vai enxergando as coisas como normal. Não tem que ser assim. É normal ser assim. O papel da mulher é esse, não tem outro para ela resolver. Então, essa primeira reflexão é o que eu quero trazer para vocês. Uma outra reflexão que eu quero trazer para vocês é sobre o índice, por exemplo, de depressão. A diferença entre homens e mulheres, né? A prevalência de depressão entre mulheres está na casa de 10 a 25%. Isso é mundial. Essa oscilação de 10 a 25% é de acordo com o país e uma série de outras coisas. 10 a 25% das mulheres apresentam sinais de depressão ou então estão em tratamento para a depressão. Nos homens isso é metade. Homens é em torno de 5 a 12%. E aí, quando a gente para analisar esse fenômeno, a gente pode se perguntar, né, por que há essa diferença tão gritante entre homens e mulheres? Por que os homens, metade dos homens em relação às mulheres apresentam um quadro depressivo? Por que essa dificuldade maior das mulheres? É por uma questão biológica, uma questão física, hormonal? Ou também podemos dizer que tem algo no funcionamento, no entorno da vida dela, como ela se organiza, ou como que o mundo quer que ela se organize, que a leva a ter mais quadros depressivos e mais dificuldade aí em processos emocionais do que os homens, né? Então é bom que vocês podem até colocar aí nos comentários o que vocês acham, né? Que se as mulheres são, entre aspas, né, de acordo com as estatísticas, mais depressivas que os homens, vocês acham que tem a ver mais com a dimensão física, biológica, da própria formação dos hormônios do feminino e desses aspectos? Ou vocês acham que há uma carga muito grande aí da questão social, de como que o mundo pensa a vida das mulheres, de como o mundo debruça sobre as mulheres uma carga que talvez esteja ultrapassando um pouco o limite, né? Outra estatística que eu acho muito interessante é a estatística do ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho a gente tem uma coisa que se chama síndrome de burnout. Alguém já ouviu falar? É a síndrome do esgotamento pelo excesso de trabalho, pela pressão no ambiente de trabalho, pelo volume de coisas, né, que a pessoa tem para resolver e para fazer. E a síndrome de burnout também, estatisticamente, para as mulheres, ela impacta muito mais. Hoje nós estamos na casa de 42%. 42%, tá, gente? Estou falando aqui de quase metade das mulheres que estão no mercado de trabalho apresentam algum índice, em algum nível, algum sinal ou sintoma
de síndrome de burnout, de esgotamento pelo excesso de trabalho, excesso de afazeres, excesso de responsabilidades. Esse índice de 42% ele é de 2021, né? Portanto, no meio ali da pandemia. Um ano atrás, antes, né, 2019, 2020, esse índice de burnout nas mulheres era 10% menor. Então, uma outra coisa que a gente pode pensar, assim, como que a pandemia acelerou o processo de esgotamento das mulheres, justamente porque a pandemia levou todo mundo para dentro do ambiente doméstico. E como o doméstico é algo que no inconsciente coletivo e está até na própria formação educacional das mulheres, é algo que é do domínio dela, quando você joga todo mundo para dentro do ambiente doméstico, há uma maior pressão, né? Talvez essa mulher se sinta um pouco mais pressionada para fazer de repente um home office, ou perder o emprego, vai ter que fazer alguma coisa para vender, alguma coisa para gerar uma renda, e mesmo assim a casa vai estar cheia de gente, porque o filho não foi para a escola, o marido também não foi trabalhar, às vezes o marido ficou desempregado, e uma série de outras coisas. Então percebo um salto, tá, de 32% para 42% de síndrome de burnout entre mulheres do ano de 2020 para o ano de 2021. Observem que para os homens esse índice não deu um salto tão gigantesco, e se as mulheres estão em 42%, os homens estão em 35%. Uma diferença de 7%. Né? E em tese, como o mercado de trabalho ainda estatisticamente é comprovado que ainda tem mais homens no mercado de trabalho formal do que mulheres, em tese, os homens estariam muito mais expostos à síndrome de burnout do que as mulheres. Em tese. Então, outra dimensão que a gente tem que pensar, essa relação da mulher com o trabalho e a quantidade de carga que ela se permite ficar absorvendo, sem questionar ou então sem uma capacidade talvez de delegar, de definir algumas coisas. Então, quando a gente faz toda essa observação da mudança do cenário, da capacidade da mulher de planejar a própria carreira, da planejar sua família, se quer ter filho agora, se quer ter depois, se não quer ter filho, se quer ter só cachorro, mas se quer dedicar só ao estudo e ao trabalho. Toda vez que a mulher traz isso para dentro dela, ela vai ser mais dona de si, inevitavelmente, e isso ninguém questiona. Mas toda vez que você define que você é sua própria dona, a dimensão da responsabilidade pode te cobrar muito mais. E aí, quando você tem esse aspecto de buscar para você algumas responsabilidades, é preciso fazer uma reflexão. Ser mulher hoje é a mesma coisa de ser mulher há 50, 60 anos atrás? O que trouxe de bom e o que trouxe de pesado, né, para vocês, que a maioria, acho que todas que estão aqui são mulheres. O que mudou nesse cenário de pós-controle de natalidade, melhor qualidade de vida, mulheres entrando no mercado de trabalho, né? O que mudou, né, professora Fabiane? Boa noite, professora, uma honra, tá, te receber aqui. A forma de ser mulher de 50, 60 anos atrás não é igual de forma alguma, né, professora? Eu acabei de dar o exemplo aqui da síndrome de burnout, que a senhora lida muito aí no seu dia a dia, né? E como que de 2020 para 2021 houve um salto de 10%, né? Foi de 32% para 42% o índice de burnout em mulheres, né? O ano da pandemia, quando todo mundo foi para o ambiente doméstico e voltou. A gente estava tratando aqui dentro da nossa discussão que mesmo com esse processo evolutivo da mulher, do ponto de vista de mercado de trabalho e tudo mais, ela ainda se sente, ou uma boa parte delas ainda se sentem assim, que o ambiente doméstico é responsabilidade dela e só dela. Ela tem que dar conta do ambiente doméstico. Se a casa não estiver bonita, arrumada, cheirosa e tudo, o
que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que vai acontecer, de que forma que eu vou ser cobrada, de que forma que eu vou ser vigiada nesse cenário. Então essa mulher que tem essa herança do doméstico, porque ela vem de um modelo de mulheres que tinham muitos filhos e vivia mesmo em função das tarefas domésticas, porque com 8, 10 filhos é impossível sair de casa praticamente, né? Não tem como sair de casa. E quando a mulher passa a ter um filho, dois ou até nenhum, ela ainda não desprendeu dessa dimensão do doméstico, ela ainda acha que o doméstico é a função dela. Então temos a burnout, temos a depressão, que apresenta também um quadro um pouco mais elevado das mulheres em relação aos homens. E então, partindo disso, se as mães têm que estar bem para cuidar dos seus filhos, e se elas se sentem tão assim, quando tem um ou dois filhos só, elas se sentem tão mais responsáveis, porque, poxa, eu só tenho um filho, então eu não posso errar de jeito nenhum, eu tenho que ter uma perfeição, eu tenho que ter todo um planejamento, uma forma de atuação, eu tenho que pensar tudo para esse filho, que língua que ele vai aprender, quais os cursos que ele vai fazer, quando é que ele vai viajar para fora, se ele não vai viajar, se ele vai fazer, qual esporte que ele vai fazer, qual religião que ele vai frequentar. É muita perfeição, porque eu vou ter um ou dois filhos só. E essa cobrança traz uma angústia, porque essa busca pela perfeição, ela invariavelmente vai levar para um movimento de culpa e medo. E o movimento de culpa e medo ele é muito próximo da depressão, né? Culpa e medo são sentimentos que caminham muito próximos à depressão. Então, perceber nesse cenário qual que é o novo papel dessa mulher, de que forma como ela vai se colocar para ela caber dentro desse lugar e caber dentro dela própria, é o que a gente busca fazer nos debates aqui, que eu procuro fazer no canal, porque, diferentemente do que muita gente pensa, eu não trabalho com educação, com psicologia infantil, nem psicologia feminina especificamente. Eu trabalho com o raciocínio do pensamento contemporâneo, ou seja, como que o mundo moderno atinge o comportamento das pessoas. E por que eu gosto de trabalhar com mães e professores e professoras? Porque são essas pessoas que estão cuidando da geração que são os nativos digitais, que são essa turminha que já nasceu com o celular na mão, cheia de informação, cheia de saber, cheia de possibilidades e cheia de razão. Um outro fenômeno que a gente tem é típico, que inclusive em função disso, de ter pouco filho, é o fenômeno da adolescência tardia, né? Aqueles jovens que não querem nunca sair de casa, 25, 30, 40 anos está lá dentro de casa. E isso é muito típico em famílias assim com agora, né? Famílias com poucas crianças, porque essa mãe também ela quer prover. Quando eu falo a mãe aqui, leia-se também o pai ou todos os cuidadores que estejam ao redor dessa pessoa, dessa criança, prover de tantos cuidados, de tantos confortos e evitando o risco ao extremo. É um outro cenário que a gente encontra muito hoje, são as mães buscando uma perfeição como mãe, e aí ela elimina o risco da vida do filho, ou seja, ela não deixa o filho correr risco. E aí esse filho acha uma zona de conforto tão gostosinha, tão prazerosa, tão deliciosa, que ele vai ficando, ele vai ficando, ele vai ficando, ele vai ficando. Quando assusta, ele já está na segunda faculdade, não saiu de casa, ou então ele está postergando a faculdade, fazendo uma faculdade de 5 anos em 7, 8, 10 anos, está jubilando na faculdade e não sai de casa, e ele termina a faculdade, agora eu vou fazer uma pós, agora eu vou fazer isso, e não sai de casa nunca, porque é uma cilada, né? São algumas ciladas que esse mundo moderno também trouxe para as mulheres. Acho que a primeira cilada, a cilada número 1, é a cilada da mulher empoderada, sabe? Esse negócio de empoderamento, dependendo da forma como a pessoa ouve, isso pode ser muito perverso, porque muita gente parece que não está se permitindo não dar conta ou falar não para algumas coisas. Afinal de contas, se eu sou empoderado ou se eu sou empoderada, eu não posso falar não, porque quem tem poder, quem é poderoso, tem que estar sempre pronto a agir, pronto a atuar, né?
Então, o mito da mulher empoderada é um negócio complicado. Não estou dizendo que não tenho que ser empoderada, tá, gente? Por favor, não é nesse sentido. É no sentido de que quando você vira um mantra repetitivo, e aí a pessoa tem que se sente assim, vira uma máquina, né? Porque ela tem que ser independente, tem que pagar as próprias contas e muitas vezes as contas da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que ser bonita, maquiada, cabelo em dia, às vezes siliconada, às vezes não, mas assim, perceba que um conjunto de empoderamento tão grande que parece que para o humano é muita coisa, dá conta de tudo dentro de uma vida só, dentro de 24 horas do dia, 7 dias da semana. Unha, cabelo, chefe, família, filho, escola, meta para bater, preocupações, planejamento para o ano que vem, e se a comida saiu salgada ou não, se esqueceu de pôr a cebola, tirar a cebola da carne que meu filho não come, se não tem aquele arroz, aquele feijão que a minha filha gosta, se eu deixei o dinheiro da passagem, se eu não deixei, ou seja, percebam que o mito do empoderamento ele pode ser muito perverso com as mulheres, né? Exatamente, né, professor? Empoderamento é diferente de poder tudo, exatamente. E o meu medo, sabe, professor? Eu falo isso aqui porque quando a gente simplifica um conceito dentro de uma palavra só, empoderamento, porque o conceito de empoderamento ele é muito amplo, né? É todo um processo aí de emancipação da mulher ter voz, ter vez, ter capacidade de se colocar, de não ter que ficar submissa. É uma série de coisas. Mas quando falo empoderamento, eu pego um conceito amplo e traduzo em uma palavrinha só. A chance de engano, principalmente das pessoas talvez mais simples, das pessoas que vê na propaganda, no propaganda disso, daquilo, do carro, do cosmético, vê a palavra ali e fala assim, não, eu tenho que ser igual fulano, eu tenho que começa a copiar personagens de propaganda inventados, e isso pode ser uma cilada muito grande, muito grande. Uma outra palavra que é até um termo, né, que é muito usado hoje e que também não tem nada contra ele, tá, gente? Não tem nada contra. Mas a simplificação leva a uma banalização e a um adoecimento, porque a pessoa começa a acreditar naquilo, que é o termo você pode ser ou você deve ser, que é pior, uma versão melhor de si mesmo. Esse aí para mim, assim, porque a gente que está na psicologia, a gente sabe que tem gente que não está dando conta de ser quem ela é naquele momento de vida, naquele exato momento. E quando você começa a falar de você tem que ser uma versão melhor de si mesma ou de si mesmo, para uma pessoa que não está dando conta de ser quem é, dela não está se reconhecendo, dela não está tendo força para acordar de manhã e fazer o que tem que fazer, a gente começa a colocar nas costas de uma pessoa toda a responsabilidade, às vezes até de um adoecimento que ela está tendo, psíquico e mental naquele momento. Então, é uma outra cilada, é um outro mito, né, que eu considero que é muito difundido, assim, que é vendido dentro aí das ideias aí de autoajuda e as próprias marcas, né? As próprias propagandas falam muito disso, né? Da melhor versão de si mesmo e do empoderamento feminino. Enfim, para a gente, né, caminhar assim com a nossa proposta, o mais importante, gente, é o autocuidado nesse momento. Que também, se a gente for levar o pé da letra, pode ser uma cilada, né? Que é autocuidado, eu tenho que só olhar para mim, eu só tenho que fazer... Não. O que é o autocuidado? É perceber, né, as mães, as professoras, quem cuida de criança, perceber o seguinte, se eu não estiver bem, a criança não vai estar bem. Então não adianta eu abrir mão da minha vida e querer criar um cenário de total perfeição para educar meu filho, minha filha, para criar todo um cenário de positividade, que é outra coisa também, a positividade tóxica, que tudo tem que ser bonito, tudo tem que ser belo. Não.
Seu filho tem que viver o ruim, ele tem que frustrar, ele tem que cair, ele tem que levantar, ele tem que achar o ruim e o bom. Ele tem que entender que nem todo dia a comidinha vai estar só com as coisas que ele gosta, que ele vai ter que catar alguma coisa ali, que ele vai ter que comer o que tem. Por quê? Se você não cuidar de você, você não vai cuidar nem de você nem do seu filho. Você não vai cuidar de ninguém. Então a dimensão do autocuidado passa por coisas muito simples, mas que são muito difíceis, porque tem uma frase que é mais ou menos assim, simplicidade, né? Ser simples é fácil, difícil é atingir a simplicidade. Algo desse tipo, né? O simples é fácil como conceito, mas atingir a atitude de uma pessoa simples, de que conseguiu entender o que é o básico da vida, isso é muito difícil. A simplicidade como atitude é difícil. O conceito de simplicidade é fácil. E o que é o simples? O que eu poderia deixar aqui como, né, dicas, vamos falar assim, de autocuidado para as mães e para as pessoas que cuidam de crianças, para que elas estejam bem? Primeira coisa, rotina. Rotina é fundamental. Hora de levantar, hora de dormir, hora de comer. O seu corpo, ele só entende aquilo que você mostra para ele com atitude. Não adianta você falar assim, hoje eu acordo 10 horas da manhã, amanhã eu acordo meio-dia, depois da manhã eu acordo 5 horas da manhã. Não. Tente estabelecer rotinas para o seu corpo. Não importa se é sábado, domingo, segunda-feira, feriado. Rotinas que eu falo em termos de ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? As horas que o seu corpo entende, que é hora de dormir, que é hora de acordar, que é hora de comer, que é hora de beber água, ou seja, essa coisa do básico, do animal. A gente voltar lá atrás como se a gente fosse somente a dimensão biológica. Então, cuidar dessa dimensão biológica ela é fundamental. Tá? Então, primeira coisa, o sono. Cuidar do sono. Cuidar da alimentação. E cuidar em algum nível de promover algum movimento físico corporal. O movimento físico corporal, seja ele caminhada, academia, bicicleta, qualquer coisa, natação, 3 vezes na semana, nem que seja meia horinha cada vez, vai te dar um suporte para o seu corpo entender a necessidade ali do metabolismo, da agilidade mental, de estar socializando com outras pessoas que não seja simplesmente do seu universo de trabalho, do seu universo doméstico. Então, essas 3 dimensões que eu considero assim básicas é dormir direito, comer direito e movimentar seu corpo minimamente, toda semana, de alguma forma. Essa que assim é a proposta do nosso tema de hoje, né, de trazer essa reflexão sobre o papel da mulher, como que ele foi mudando e como que foi sendo percebida essa alteração ao longo do tempo e como que isso trouxe para essa mulher de hoje um excesso talvez de carga, né? Que afinal de contas o mercado está de olho nas mulheres, né? Porque as mulheres têm capacidade de compra, têm poder de decisão de compra, estão independentes. E aí o mercado começa a jogar em vocês um monte de coisa. Mulher legal é assim, mulher legal é assado, mulher legal é desse jeito. Se você não for assim, você está fora, você não é empoderada, você não é chique, você não é bacana, você não é isso. Gente, lembre-se que fumar era chique, tá? A propaganda falava com você, fumar é legal. Se você for uma mulher que fuma um cigarro fininho, antigamente uns cigarrinhos fininhos assim, que diz que era um cigarro mais elegante, você seria uma mulher mais legal. Então, não acredita em tudo que a propaganda fala, não, porque às vezes ela está falando uma coisa que para te fazer se sentir bem, massagear o seu ego, mas o tiro costuma sair pela culatra. Então, o autoconhecimento e o autocuidado é o que eu deixo de recado aqui nessa live de hoje. Se entenda, se perceba, faça aquilo que foi importante para você. Cuide do seu sono, da sua alimentação, da sua atividade física. E minimamente diminua um pouco as expectativas que você tem com relação à sua vida doméstica mesmo. Você não tem que dar conta de tudo que está acontecendo da casa. Você não é responsável por tudo que está dando certo ou errado dentro da sua casa. E você também não tem que ficar criando super filhos. Seus filhos têm que ter o direito de errar, de tentar, de acertar, de cair, de sofrer bullying, de ter que enfrentar problemas na escola, na vida social, e você tem que estar ali para apoiar, mas assim, você não pode prevenir tudo. Você não pode prevenir tudo.
Então também essa visão de um pouco mais de tranquilidade com relação aos processos que vão acontecendo, com relação ao processo de crescimento e de amadurecimento do seu filho. É um outro aspecto muito importante e fundamental, que eu acredito que vai transformar aí numa saúde mental, numa saúde emocional um pouco maior. Lembre-se, o índice de depressão entre mulheres é maior do que o dos homens, o índice de síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e mental, pelo excesso de tarefas, o excesso de carga de trabalho nas mulheres, aumentou 10% de 2020 para 2021 e é muito maior entre mulheres do que homens. Então, vamos perceber o que os números nos mostram, o que o cenário nos mostra e trabalhar isso de uma maneira com sabedoria, com tranquilidade, utilizando aí o que a ciência nos oferece. Então, o que eu trago para vocês aqui nada mais é que uma leitura científica de aspectos sociológicos, o que a neurociência nos fala, o que a sociologia nos fala, o que a psicologia nos fala. Traduzo isso numa linguagem que permita que várias pessoas de todo quanto é tipo de formação possa estar aqui participando com a gente, tá? O meu objetivo, a minha meta é exclusivamente esse, pegar palavras científicas, estudos científicos e transformar numa linguagem que quem ouvir e quiser assimilar vai poder levar uma pequena dose aí de conhecimento que possa fazer um pouco de diferença na sua vida, que te dê um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de autonomia, um pouquinho mais de autopercepção, de fazer com que você entenda que você é uma mulher muito poderosa, sim, uma mulher empoderada, uma mulher que faz coisas que tem dia que até você duvida, mas que você não se obrigue a dar conta de tudo sempre, porque isso é impossível, isso não tem como e isso vai te adoecer. Tá? Então esse é o recado de hoje. Agradeço a todos vocês que passaram aqui, Quem quiser deixar comentários, tá? Sandra, Sara, Bibiana, Carliane, Cristina, Fabiane, Jonas, Neuza, professora, né? Fabiane, muito obrigado pelas contribuições, viu, professora? Sempre bom. Nós sempre estamos nos encontros virtuais, né, professora? Um dia nós vamos trabalhar juntos aí no presencial, se Deus assim permitir. Eli, Ezequiel, Neuza e todo mundo que passou por aqui. Vanessa, Bia, Elizabeth, Erlaine, Fernanda e Daniele, uma série de pessoas bacanas aí que passaram por aqui. E se gostaram, marquem lá, essa live vai ser publicada daqui a pouco, agora para ser mais exato. E marquem outras pessoas que possam se beneficiar aqui dessa conversa, desse bate-papo. Me mandem perguntas, tá, gente? Me mandem temas, coisas que vocês acham que é importante sobre comportamento contemporâneo, sobre como que esse mundo moderno tem nos afetado e como que a gente pode buscar soluções na psicologia, na neurociência, na psicologia positiva, uma série de áreas do conhecimento aí que tem muita ferramenta pra gente. À medida que o mundo evolui, os desafios aumentam. Então a gente tem que lançar a mão de mais conhecimento à medida que o mundo evolui. Tá joia? Muito obrigado e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, né? Passar aqui é só pensar que a Mulher Maravilha não é Mulher Maravilha o tempo todo. A Diana é uma mulher incrível também. Verdade, verdade. E a Diana, inclusive, tem aspectos bem interessantes, né? Que a Mulher Maravilha não tem. Né? Ela é mais humana. Então isso traz até um viés de maior interesse e torná-la assim uma pessoa mais próxima da gente, né? Muito bem colocado, viu, Sara? Muito bem colocado. Sara também faz um trabalho excelente com as mulheres. Em breve podemos fazer outra live, hein, Sara, daquelas. Trazer algum bate-papo aqui, tá bom? Obrigado mesmo aí pela sua contribuição. Gente, obrigado, muito boa noite. A semana está apenas começando. Vamos firme aí que venceremos mais essa aí, se Deus quiser. Até segunda que vem e um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.